Então, nosso grupo vai falar sobre a classe Diplópoda. Ela pertence ao filo Artrópoda, subfilo Miriápoda, e está dentro do reino Animalia. O termo diplópoda, ele deriva do grego antigo diplos, que significa duplos, né? Então, pés duplos. O seu nome comum, milípede, ele se refere à grande quantidade de pernas que eles possuem, mesmo que eles não cheguem a realmente ter 1000 pés. Os diplópodas, eles fazem parte de uma classe do subfilo Miriápoda, sendo o grupo de animais terrestres que tem a maior quantidade de apêndices locomotores. Então, eles são detritívoros, fototáteis, o que implica em ser sensíveis à luz. Assim, eles possuem hábitos noturnos, eles subsistem principalmente à base da matéria vegetal, em decomposição, da predação de outros pequenos animais. Esses organismos, eles também são importantes para a decomposição, uma vez que a maioria das espécies, elas se alimentam de resíduos de plantas, o que favorece, consequentemente, a atuação bioquímica microbiana. Muitos, eles desenvolvem a herbivoria de espécies vegetais. Assim, eles causam danos em algumas pragas que têm importância agrícola, né? Principalmente em sistemas de plantio direto, né? Eles têm como alvo principal as brotações e também eles preferem os períodos de seca. Ele possui, então, o corpo dividido em 2 estágios, sendo cabeça e tronco. Esse corpo dele ele tem forma cilíndrica, possui a coloração escura, né, amarronzeada. Então, isso implica por conta do exoesqueleto que ele tem rígido de quitina. O corpo é organizado em duplos segmentos, derivados de uma fusão de 2 segmentos, né, que se unem, cada qual ele tem 2 pares de pernas, espiráculos, gânglios e ósseos cardíacos. O primeiro diplo segmento do corpo, ele é ausente de pernas, sendo modificado em um colo. Já no segundo par de pernas, que é o terceiro diplo segmento, abrem-se os gonósporos, na região das coxas. Ele tem o objetivo de realizar a cópula. Possuem a cutícula calcificada, né? E eles são capazes, né, de se enrolar em uma espiral bem apertada. Certas espécies, elas possuem glândulas laterais repugnatórias que secretam substâncias que são nocivas, elas podem irritar a pele e os olhos. No topo da cabeça, há um par de antenas simples, com 7 articulações. Ainda não se sabe ao certo, né, a sua função, né, mas está ligada à percepção de umidade. Em sua boca, a primeira maxila é fundida em uma única estrutura, chamada gnatoquilário, e a segunda maxila ausente. Para identificar algumas espécies, né, quanto a importância agrícola, existem chaves, né? Para a gente poder identificar, sendo da classe Diplópota, então, são indivíduos que têm mais de 12 pares de pernas, 2 pares de pernas por segmento e a coloração escura. Quanto à locomoção e o habitat, os diplópodes, eles se movimentam lentamente em zigue-zague por regiões úmidas e escuras, em busca de alimento,
no que diz respeito principalmente de plantas mortas em decomposição, que estão caídas no solo, de pequenos invertebrados. Eles atuam também no processo de ciclagem e eles têm essa característica que desenvolveram da herbivoria, né? Então, sendo pragas em algumas culturas de importância agrícola. Possuem hábitos noturnos em áreas úmidas, o que também pode-se dizer que é importante para evitar o ataque de potenciais predadores. O sistema digestivo, na maioria, eles são predadores de pequenos invertebrados, como os vermes, caracóis e alguns artrópodes. Os diplópodes, eles seguram suas presas com as estruturas da maxila e com garras venenosas, eles injetam veneno, paralisando as presas. E o alimento, ele vai entrar pela boca, passa pelo esôfago, que pode ser expandido, e vai para a moela, onde começa a digestão mecânica, e por fim, ele vai para o intestino, onde vai ser absorvido. O sistema excretor, ele é composto pelos túbulos de Malpighi, que são essas estruturas cilíndricas e compridas, que ficam posicionadas no final do aparelho digestivo. E elas são estruturas que possuem a função de filtrar o líquido corporal dos animais. As excretas depois são liberadas por uma ou duas aberturas excretoras. O sistema de defesa, quando esses animais eles se sentem ameaçados, o seu sistema de preservação faz com que eles se enrolem no seu próprio corpo, formando um espiral. E, além disso, os diplópodes, eles possuem umas glândulas especiais espalhadas pelo corpo que vão liberar toxina ou fluidos repelentes que vão causar irritação nos olhos e na pele dos seus predadores. O sistema reprodutor, nesse sistema, a maioria dos diplópodes, o segmento de número 70 é modificado para que sejam armazenados os órgãos genitais, e possuindo duas aberturas no final desse segmento. Após a copulação, as fêmeas elas depositam seus ovos em um ninho e os protegem até eclodir. O sistema circulatório, nesse sistema o sangue ele é mandado do coração para a região anterior do corpo e depois é direcionado para largas câmeras hemocélicas e então são retornados para os sinos pericardiais e em sequência ele volta para o coração. O sistema respiratório dos diplópodes é do tipo traqueal. Ele é um sistema que constitui um conjunto de tubos ramificados, o qual funciona através de contrações musculares, fazendo com que o ar entre e saia do inseto. O seu sistema nervoso é composto por dois pares de glândulas sensoriais e para cada segmento do corpo. O cérebro dele é dividido em protocérebro, responsáveis pelos olhos, o deutocérebro responsável pelas antenas e o tritocérebro
associada com o restante do corpo. Com relação à agricultura, os diplópodes podem ser vistos como benéficos ou prejudiciais. Os benéficos são aqueles que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento das plantas, enquanto os prejudiciais são aqueles que agem como pragas ou estão relacionados à saúde humana e animal, como parasitas ou a transmissão de doenças. Bem, os diplópodes benéficos para a agricultura são normalmente aqueles detritívoros que auxiliam no processo de decomposição da matéria orgânica. Quando eles estão fazendo o processo de decomposição, de ciclagem, eles andam pelo solo, eles entram no subsolo, e esse movimento deles é bastante positivo para toda a física do solo, auxiliando no processo de fixação de alguns elementos químicos. As fezes desses animais, chamados coprólitos, possuem a função de mineralizar certos elementos químicos que contribuem também para a fertilidade do solo e também para que os micro-organismos que existem na matéria orgânica consigam fixar nitrogênio e outros compostos de interesse agrícola. O corpo desses animais normalmente não, ele é cilíndrico, de coloração escura ou amarronzada, mas algumas espécies desenvolveram colorações mais berrantes a fim de intimidar os potenciais predadores, indicando a toxidez do seu organismo. Um exemplo comum da aplicação benéfica desses animais na agricultura é o processo de gongocompostagem. Gongocompostagem é a decomposição de matéria orgânica pelos gongolos. Gongolos é um dos termos populares para se referir aos diplópodes. Então, os piolhos de cobra, eles ficam nessas composteiras e eles atuam como trituradores e decompositores de matéria orgânica, facilitando o processo de fixação dos elementos químicos dos micro-organismos que habitam no solo. O principal objetivo de se fazer isso é um objetivo de criar adubo orgânico. Os pesquisadores que trabalham nessa área afirmam que o adubo é da mesma qualidade daquele produzido pelas minhocas, mas que possui algumas vantagens práticas, como não haver a necessidade de manejo diário, por ser mais fácil conseguir animais desse tipo, dentre outros. Com relação aos prejudiciais, são aqueles animais que desenvolveram ou vieram a desenvolver ao longo do tempo a herbivoria de plantas de interesse agrícola. Nesse caso, cita-se dois principais gêneros da ordem Diplopoda, que é o Julus e o Orthomorpha. Essas duas espécies, por serem diplópodes, eles têm interesse por regiões escuras e úmidas e, portanto, acabam habitando dentro da palhada de algumas culturas, principalmente soja e milho, que durante o plantio direto ficam com a palhada, com um grande acúmulo de umidade e também com pouca incidência solar, acabam criando um ambiente ideal para esses animais. Eles atacam principalmente as sementes e as plântulas dessas culturas, causando um dano bem alto dentro da área, sendo que estimam-se que até 40% da perda da produtividade pode ser alcançado no caso de ataque desses animais. Tendo inclusive na literatura casos de necessidade de replante, pois o dano foi muito alto.
O principal método de controle desses animais é o tratamento de sementes, pois não tem uma profilaxia especializada, sendo que, às vezes, a necessidade de inseticidas para outras espécies de animais tem que ser utilizada, a fim de vencer esse problema da falta de um produto específico. E com relação à saúde humana, alguns animais possuem uma mordida muito forte e com capacidade de inocular veneno. E isso causa um problema, uma dor muito forte, com bastante irritação na região. Apesar desse veneno ser bastante agressivo, não há registros no mundo todo de pessoas que vieram a falecer com veneno de qualquer espécie de miriápode.